Hello guys, how are you? Espero que todos estejam bem. Hoje então vamos dar início a um novo tema nas nossas aulas. Vamos falar então sobre passive voice. Mas antes de falarmos sobre passive voice, precisamos então falar sobre active voice. O que é isso? A voz ativa é a voz do dia a dia. É quando a gente fala que alguém praticou uma ação. Então, o sujeito faz o verbo. Temos ali várias frases, ó. My grandfather was a builder. He built this house in 1930. Então, o meu avô, ele era construtor. Ele construiu esta casa em 1930. Então, o meu avô, he, construiu, built. It's a big company. It employs 200 people. Então, essa é uma grande empresa. Ela emprega 200 pessoas. Então, ela, a empresa, employs, emprega. Então, o sujeito está fazendo a ação, está praticando o verbo. Someone ate all the cookies. Alguém comeu todos os biscoitos. Alguém que eu não sei quem comeu. Então, estamos falando de uma pessoa que fez uma ação. A dog bit me when I was 5. O cachorro me mordeu quando eu tinha 5 anos. Então, estamos falando aí de um agente, o cachorro, que praticou uma ação. Mordeu, bit. Somebody cleans this room every day. E alguém limpa este quarto todos os dias. Então, por exemplo, estamos num hotel e eu pergunto para a pessoa ali da recepção se o quarto é limpo diariamente. E essa pessoa diz: Somebody cleans this room every day. Ele não sabe exatamente quem, mas alguém limpa o quarto todos os dias. Então, alguém pratica esta ação. Quando então estamos falando de uma voz ativa, estamos falando sobre alguém que pratica uma ação. Ou seja, a voz passiva é o oposto, é quando algo recebe uma ação. Vamos lá. So, why do we use the passive voice? We usually use the passive voice because we don't say who or what did the actions. Então, a gente geralmente usa a voz passiva quando a gente não fala sobre quem ou o que praticou a ação. Pode ser então que a gente não queira dizer quem foi que fez a ação. So you don't want to say who or what did the action. Maybe you don't know who or what did the action. Pode ser então que você também não saiba quem fez esta ação. The object is the most important part of the sentence. Então pode ser que o objeto da ação dessa frase, na verdade, é o mais importante. Então não é quem praticou a ação, mas sim o que se deu depois dessa ação é o mais importante. Ou ainda você quer trocar o foco da sua frase. You want to change the focus of the sentence. Então você não quer dar frase para quem praticou a ação, e sim para o resultado da ação. Como na voz passiva o mais importante não é quem praticou a ação, e sim o resultado gerado por essa ação, essa forma de escrita é muito utilizada em textos jornalísticos ou em textos relacionados a leis ou a situações de regras, porque o mais importante nessas frases e nessas construções não é quem está fazendo a ação, mas sim o resultado que esta ação vai gerar. Let's see this example. Então vamos ligar aqui a nossa televisão. This house was built in 1935. Então, quando estamos falando sobre uma coisa que foi feita há algum tempo, estamos usando a voz passiva. Vamos então ali comparar as frases de voz ativa e de voz passiva. Quando usamos a voz ativa, nós falamos Somebody built this house in 1935. Então, alguém construiu esta casa em 1935. Alguém é o sujeito, built é o verbo, this house o objeto. Mas o que eu quero fazer quando eu uso a voz passiva é dar ênfase, então, para o meu objeto, ou seja, para o resultado da minha ação. O que é importante ali do construiu? Foi que a casa ficou pronta, ou seja, eu vou usar então a casa como o novo sujeito da minha frase passiva. So, this house was built in 1935. Esta casa foi construída em 1935. Não me interessa quem fez a ação, e sim que essa ação foi feita.
Vamos à estrutura então ali. A estrutura da voz ativa é formada por subject, action, object. O primeiro exemplo ali, ó. Sally drove her car off the road. Então, o que aconteceu ali? A Sally dirigiu o carro dela para fora da estrada. Então, alguma coisa aconteceu e ela precisou, por exemplo, desviar de alguma coisa na estrada e ela dirigiu o carro dela para fora da estrada. Se eu não quero contar que o principal ali nessa ação foi a Sally, e sim que o carro foi para fora da estrada, eu vou usar a voz passiva. The car was driven off the road. Eu posso ou não dizer quem foi que fez a ação. Se eu for dizer a ação, então eu vou ter uma estrutura by. Então eu vou dizer lá, ó, the car was driven off the road by Sally. Eu não preciso necessariamente colocar esta terminação ali dizendo quem foi que fez a ação, porque isso na frase passiva não é importante. A consequência da ação é importante. Quem praticou a ação não é importante. Vamos lá, a gente tem outro exemplo ali, ó. The dog bit Timmy on the arm. Então, o cachorro mordeu o Timmy no braço. Se eu não quero contar ali então que o importante foi que o cachorro mordeu o time, mas sim que o Tim foi mordido pelo cachorro, eu vou dizer Tim was bitten on the arm by the dog. Eu posso ou não contar quem foi que mordeu o menino. Depende aí então da ênfase que eu quero dar para a minha frase. Beleza? Vamos lá então. As nossas frases podem estar em diversos tempos verbais na voz passiva. Ela pode estar, por exemplo, no simple present. No simple present, na voz ativa, eu tenho a frase Somebody cleans this room every day. Então, alguém limpa este quarto todos os dias. Na voz passiva, o importante é que o quarto vai ser limpo. Não me interessa quem faz esta ação. Por isso, eu vou dizer: This room is cleaned every day. Reparem aí que sempre que formos usar a voz passiva, a gente vai usar então uma forma de verbo to be mais o verbo na terceira coluna de conjugação, ou lá naquela terceira coluna do present perfect. Lembram dela? Ah, ela também é usada aqui então quando a gente vai construir as nossas frases de voz passiva. Temos ali mais exemplos com os verbos no simple present. Many accidents are caused by careless driving. Então, muitos acidentes são causados por má condução. I'm not often invited to parties. Eu não sou convidado muito frequentemente para as festas. How is this word pronounced? Como é que é a pronúncia desta palavra? Reparem que nenhuma dessas frases o importante é quem pratica a ação, e sim o resultado da ação. Então, na primeira frase lá eu estou falando Many accidents are caused. Muitos acidentes são causados. Aí eu vou te falar por quem? By careless driving. Mas eu não estou falando quem praticou a ação, e sim qual foi a forma que ela foi praticada, porque ela foi feita de uma maneira descuidada. Então, as pessoas causam acidentes porque dirigem de forma descuidada. Então, acidentes são causados porque as pessoas dirigem de forma descuidada. I'm not often invited to parties. Então, eu não sou convidado muito frequentemente para as festas. Eu não estou praticando ação nenhuma aí nessa frase. As pessoas não me convidam. Eu não sou convidado. E a última eu quero saber o como é que esta palavra é pronunciada. Qual é a pronúncia dela? Então, como é que esta palavra é pronunciada? How is this word pronounced? As nossas frases também podem estar no present continuous. Ou seja, na forma ativa a gente então tem ali o verbo to be mais o verbo com o ing no final, certo? Somebody is cleaning this room now. Alguém está limpando este quarto agora. Na voz passiva, o importante é o objeto, certo? É que a ação está sendo feita. Ou seja, a gente vai manter então ali o verbo to be, vamos usar o particípio do be, que é being, e o verbo na terceira coluna. This room is being cleaned
now. Então, na ativa, somebody is cleaning this room now. Na passiva, this room is being cleaned now. Mais uns exemplos ali, ó. There is somebody walking behind us. I think we are being followed. Então, tem alguém andando atrás de nós. Eu acho que nós estamos sendo seguidos. Vamos pensar aqui numa situação. In a shop, estamos numa loja. Can I help you, madame? Então, alguém vem e se oferece. Posso te ajudar, madame? E você responde, no, thank you, I'm being served. Ou seja, eu já estou sendo ajudada, alguém já está me atendendo. Então, o que que eu vou usar ali? Eu vou usar o verbo to be, o continuous do particípio, que é o being, e o verbo no particípio, served. Beleza? A nossa frase pode estar no simple past. Então, na forma ativa, ela vai ser Somebody cleaned this room yesterday. Então, alguém limpou este quarto ontem. Na voz passiva, this room was cleaned yesterday. Reparem que o verbo to be agora passou para o passado. Então, o meu verbo to be vai sempre acompanhar o tempo verbal que a frase ativa está sendo usada. Então, alguém limpou, o quarto foi limpo, certo? Vamos usar então o mesmo tempo verbal. Mais exemplos ali, ó. We were woken up by a loud noise during the night. Então, nós fomos acordados por um barulho muito alto durante a noite. Did you go to the party? Então, alguém veio e me perguntou, você foi na festa? E eu vou responder, no, I wasn't invited. Não, eu não fui convidado. How much money was stolen? Então, quanto dinheiro foi roubado? Eu não sei quem roubou, mas eu sei o que foi roubado e eu posso determinar a quantidade. So, how much money was stolen? Quanto dinheiro foi roubado? Da mesma forma, eu posso ter as frases, então, no past continuous. Na forma ativa, a minha frase seria Somebody was cleaning this room earlier. Alguém estava limpando este quarto mais cedo. Na voz passiva, eu vou dizer This room was being cleaned earlier. Então, este quarto estava sendo limpo mais cedo. Vamos lá, então, outros exemplos. There was somebody walking behind us. I think we were being followed. Então, aqui estamos falando que alguém estava andando atrás de nós. Eu acho que nós estávamos sendo seguidos. I didn't realize that our conversation was being recorded. Então, eu não percebi na hora que a nossa conversa estava sendo gravada. Podemos ainda usar present perfect para falar na passive voice. Então vamos lá, nossa frase ativa. The room looks nice. Então agora o quarto está lindo. Somebody has cleaned it. Então alguém limpou ele. Na voz passiva eu vou falar This room looks nice. Esse quarto está legal, está bonito. So it has been cleaned. Então vamos lá, ó, estamos obedecendo ali também o nosso tempo verbal. Continuamos usando então o present perfect para falar da voz passiva. Lembrando que o present perfect tem que combinar com quem está praticando a ação. Por isso, it has. Ok? Vamos lá, temos mais exemplo ali, ó. Have you heard the news? Você ouviu as notícias? The president has been shot. Atiraram no presidente. Have you been bitten by a dog? Você foi mordido por um cachorro? Are you going to the party? No, I haven't been invited. Então, você vai à festa? Não, eu não fui convidado para esta festa. Da mesma forma, então, eu posso usar o past perfect. Past perfect, lembram que a gente fala sobre uma ação que aconteceu antes de outra e ambas estão no passado. Na formativa, the room looked nice. Então, o quarto estava legal. Somebody had cleaned it. Alguém o tinha limpado. Na voz passiva, eu vou falar the room looked nice. It had been cleaned. Então, o quarto estava legal. Ele tinha sido limpo. Então, estamos falando ali, então, sobre uma situação que aconteceu antes de outra.
Vamos lá, mais dois exemplos ali, ó. The vegetables didn't taste very good. They had been cooked for too long. Então, os vegetais estavam com um gosto horrível. Eles tinham sido cozidos por tempo demais. The car was 3 years old, but hadn't been used very much. Então, o carro já tinha 3 anos, mas ele não foi usado muito. Ou seja, foi uma situação que aconteceu lá no passado. Podemos também usar a passive voice com modal verbs. Os modal verbs vão então levar os nossos verbos principais ali da ação para a forma to, ou seja, para o infinitivo. Por isso ali a gente tem o to entre o parênteses no comecinho ali. O nosso exemplo: Somebody will clean this room later. Alguém vai limpar este quarto mais tarde. Na forma passiva, então a gente precisa então usar o verbo no infinitivo também. This room will be cleaned later. Este quarto será limpo mais tarde. Vamos lá ler alguns outros exemplos com outros modal verbs. This situation is serious. Something must be done before it's too late. Então a situação está muito séria. Algo tem que ser feito antes que seja muito tarde. A mystery is something that can't be explained. Então, um mistério é algo que não pode ser explicado. The music was very loud and could be heard from a long way away. Então, a música estava muito alta e ela podia ser ouvida de muito longe. A new supermarket is going to be built next year. Então, um novo supermercado vai ser construído no próximo ano. Lembrando que os modal verbs podem ser usados numa situação de present perfect. Então, a gente tem ali a nossa frase na ativa. Somebody should have cleaned this room. Alguém deveria ter limpo este quarto. Na voz passiva, ela ficaria This room should have been cleaned. Então, este quarto deveria ter sido limpo. Mais dois exemplos ali, ó. I haven't received the letter. It might have been sent to the wrong address. Então, eu ainda não recebi a carta. Ela deve ter sido enviada para o endereço errado. If you hadn't left the car unlocked, it wouldn't have been stolen. Então, se você não tivesse deixado o carro destrancado, ele não teria sido roubado. Tudo bem aqui, gente, com as vozes passivas? Espero que vocês tenham entendido as explicações. Vou deixar alguns exercícios para que vocês possam praticar um pouco mais. E qualquer dúvida que vocês tenham, é só me mandar uma mensagem. Beleza, gente?